Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, pessoal, hoje nós vamos iniciar o livro, tá bom? A gente começa com o livro de língua portuguesa e separou algumas páginas para a gente começar com leitura, uma atividade bem tranquila. Vai passar umas questões para a gente responder depois também, bem facinho, tá bom? Então, como é que eu vou fazer, né? Toda vez que a gente passar uma atividade do livro, eu vou fazer um vídeo assim, dessa maneira, onde eu vou aos poucos, ó, você percebe? Mostrando as páginas que a gente vai trabalhar, ó. Vocês conseguem ver direitinho o que a Pro tá fazendo, como se a gente estivesse lendo juntos, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Enquanto vocês assistem o vídeo, vocês vão abrir o livro na página 10, o livro de português. A página 10 é a introdução da nossa unidade 1, né? Então, antes de começar as unidades, a gente tem uma introdução. Então, a Pro vai fazer uma leitura para vocês, tá bom? Então, vem assim. Ler e escrever é uma viagem. Leia o que é dito sobre essa viagem no poema a seguir. Quem lê, vai em frente. Quem escreve, vai também. O poeta segue contente quando dirige esse trem. Fernando Paixão, poesia a gente inventa. Então, ó, tem o desenho lá de alguém dentro de um trem, não é verdade? Quem é que tá dentro do trem, pessoal? O que ele tá falando lá no texto? Um poema, né? O poeta quando dirige esse trem. Que trem? O trem da escrita, né? Então, quando ele tá fazendo uma escrita, o que acontece? Ele fala que ele vai em frente, quem lê e quem escreve. Então, a leitura e a escrita, não é verdade? Então, é disso que fala. Daí vem assim, ó. O poeta fica contente com uma viagem pela leitura e pela escrita. Sim, né? Ele fica contente, não fica, pessoal? E você, já consegue viajar e se comunicar assim? Daí, ó, é para você responder lá na sua cabecinha. Você já consegue? Quando você lê um texto, você consegue compreender o que está escrito e aproveitar aquela leitura? Se sim, bacana. Se não, tem que treinar, né, pessoal? É por isso que nesse ano, enquanto estiver online, a professora vai sempre pedir para você fazer leitura de texto, tá bom? Para vocês aprenderem. Ó, veja as imagens e leia as legendas, observando como a comunicação mudou. Então, a primeira imagem aqui, essa pretinha, ó, a TV Tupi, primeira emissora de televisão brasileira. Foi ao ar em 18 de setembro de 1950. Olha quanto tempo que faz. Olha como era diferente a casa das pessoas, a televisão. Daí vem a segunda imagem. Atualmente, muitas emissoras de televisão estão presentes em casa ou na rua, em aparelhos de televisão, tablets e smartphones. O pessoal assiste, não é verdade? Big Brother, aquele que vocês gostam lá do YouTube, Lucas Neto? Não lembro o nome dele. A Pro sempre manda para vocês Hora da História com a Fafá. Eu mando o Quintal da Cultura, então também a gente assiste. Então é disso que está falando. A escrita vai mudando, né, a maneira de se comunicar. Olha lá na página 11, o que está falando. A leitura e a escrita também passaram por mudanças desde sua invenção até os dias de hoje. Perceba como o modo de escrever mudou, desde a impressão no barro até a digitação em dispositivos eletrônicos como os tablets. Então, a primeira imagem, ó, é uma escrita super diferente, pessoal. Olha que bacana, olha que legal. Era assim que eles faziam lá antes de Cristo, 2360 anos antes de Cristo, uma placa de barro, eles riscavam lá o barro para conseguir gravar o que eles escreviam, né? Olha essa carta que legal, essa carta de Pero Vaz de Caminha, é a carta do descobrimento do Brasil, que ele está contando lá como é que era quando ele descobriu o Brasil. Olha já que diferente, gente, tá vendo que legal? Papel antigo, uma letra bem diferente, né? Olha depois já como tá diferente. A máquina de escrever foi bastante utilizada durante o século XX. Eu escrevi muito nessas máquinas aí, pessoal. Quando eu era pequenininha, eu pedi um presente para minha mãe, uma máquina de escrever. Era super caro na época, era como se fosse um celular chique hoje em dia. E ela me deu uma. E eu aprendi a digitar nessa máquina, muito parecida com essa que esse senhorzinho tá usando. Tá vendo que legal? Olha já essa aqui. Hoje em dia, utilizamos diversos instrumentos para escrita, de lápis a papel, a tablets e smartphones. Olha lá, a Pro está gravando essa aula num tablet. Você pode estar assistindo de um computador, de um smartphone.
Mas, galerinha, o que é importante em todos esses meios de comunicação onde a gente usa escrita? Importante que eu saiba, que eu consiga decifrar o código lá das palavrinhas. As letrinhas, quando elas estão juntas, elas formam palavras. E as palavras, quando elas estão juntas, elas formam frases, né? Várias frases, uma junto com a outra, formam textos, livros inteiros, né? Então, é isso que a gente precisa aprender. A utilizar essas letras, essas palavras e essas frases para compreender o que eu estou lendo e para expressar o que eu quero dizer também. Semana passada eu dei uma atividade de produção de texto. Era para terminar um texto, né, bem pequenininho. E a maioria não conseguiu fazer. Por quê? Se eu dito palavra, consegue escrever. Mas se eu peço para escrever o que está lá na cabecinha, não consegue formular. E precisa, tá bom? Precisa aprender. Então, a gente vai treinar. Olha lá na página 12. Nos dias atuais, é possível escrever de várias maneiras. Veja alguns exemplos. O que a gente tem aí, pessoal? A gente tem aqui, ó, vai abrir para você, ó. Peraí. Uma cartinha, né? Ó, tá escrito lá, escreva no espaço abaixo uma cartinha ou faça um desenho para o Papai Noel. Tá vendo, ó? Oi, Papai Noel. Eu vou contar a minha vida. Todo dia eu levanto 6h30 da manhã e venho para a escola. Eu estudo e vou embora depois. Eu também gosto de brincar de bola, gosto de ir na minha avó. Mas escrevi essa carta para você, para que você realize o meu sonho de ter um helicóptero de controle remoto. Mas se não for possível, um carrinho de controle remoto, obrigada. Então, ó, é uma cartinha que uma criança escreveu para o Papai Noel. Será que algum de vocês conseguiria, né, pensar assim, ó, escrever um textinho para o Papai Noel pedindo uma cartinha, pedindo um presente, alguma coisa? Então, é isso que está mostrando, né, que com o texto, com a escrita, a gente consegue se comunicar. Olha o segundo aqui, ó. Oi, mãe. Daí a mãe responde, já acabou a aula de balé? Sim, já estou pronta. Então, já estou aí. É no celular, né? A filha avisou que tinha acabado a aula e a mãe está avisando que vai buscar. Olha o outro aqui, ó. Um texto digitalizado. Sabe quando eu mando a pauta para vocês? A foto da pauta? Ou que nem as questões que eu vou mandar sobre esse texto? É um texto digitalizado, né? É um texto que você vai ler aí no seu aparelho. Então, olha, essa é a página 12. Vamos lá para a página 13. Na página 13. Hoje você já lê e escreve muito, mas certamente quer mais. Ler e escrever é muito proveitoso, pois pode ser uma viagem pelo mundo real e também pelo mundo da imaginação e da fantasia. A leitura traz a vontade de criar personagens diferentes, mágicos, envolvidos em situações surpreendentes. Criar e escrever, escrever e criar. Então, ó, presta atenção nessa imagem, pessoal. Olha lá o garotinho lá embaixo. Tá vendo que ele tá aqui, ó, com um caderno aqui, ó, lendo? Ele tá lendo. E quando ele lê, o que tem lá na imaginação dele? Olha quantas histórias ele consegue, né? Ele tá vendo o Gato de Botas, tem a história do castelo, que pode ser a Cinderela, por exemplo. Tem os Três Porquinhos. Tem uma história de ET aí, olha um ET numa nave espacial, né? Tem a história do coelhinho. Que história que tem um coelho com um relógio? Será que não é Alice no País das Maravilhas? Tem um dragão. Então, é isso que está falando, pessoal. Quando você consegue ler e entender, você tem um mundo da imaginação aí nas mãos de vocês. Por isso que é tão importante. Entendeu? Olha que bacana essa imagem aí da página 13. Bom, galerinha, a página 14 é uma leitura, né? Então, primeiro tem lá assim, ó, ler e escrever com palavras. O que são palavras? Daí tem a definição do dicionário. Usamos palavra para falar com as outras pessoas, contar histórias e escrever. Cada palavra tem um significado, ela quer dizer alguma coisa. Às vezes, duas palavras diferentes têm o mesmo significado. Por exemplo, cão e cachorro. E às vezes, palavras iguais têm significados diferentes. Então, essa é a definição do dicionário sobre palavras, certo? Daí, gente, na página 14 tem um texto que chama Cada Palavra. Esse texto a Pro não vai ler aqui no vídeo, porque vocês vão ler esse texto para mim. Então, esse texto, Cada Palavra, você vai ler, fazer um áudio e mandar no meu particular, certo? Depois que você ler, fizer o áudio e mandar no particular, você vai responder as perguntinhas que eu mandei a foto do texto
Tá vendo essas perguntas aqui embaixo, ó? Olha as perguntinhas aqui, ó. Que palavras facilitam essa convivência? Quais criam problemas para uma boa convivência? Que palavras devem ser evitadas? E quais devem ser cultivadas, ou seja, usadas? Pessoal, tá vendo aqui, ó? Resposta pessoal. Quer dizer que a resposta não tá no texto. A resposta tá na cabecinha de cada um de vocês. Quais palavras você acha que facilita a convivência? Por favor, muito obrigada, bom dia. Olha que palavras bonitas. Essas palavras que facilitam, né? Fazem a vida ficar mais legal. Quais palavras que podem criar problema para uma boa convivência, né? Palavrão, palavra brava, palavra que ofende. Essas palavras podem fazer mal, né? Quais palavras devem ser evitadas? O que vocês acham? Não precisa escrever as palavras feias, viu? Eu acho que as palavras que devem ser evitadas são as palavras que deixam as outras pessoas chateadas. E quais devem ser cultivadas? As palavras que deixam as pessoas felizes, né? Que fazem bem, que são bacanas. Então, essas são as perguntas que você vai responder lá na folhinha, tá bom? No seu caderno. Eu coloquei lá, acho que é a questão 4. Daí você vai ver lá e vai responder. E daí a gente vai para a nossa última página de hoje. Daí tem assim, ó, começa assim. E há sempre um jeito de viajar com as palavras. Olha esse texto que legal, gente. O tamanho do A. O tamanho do A se espanta com o tamanho do A. Olha que legal. Ele usa a letrinha A, né, em todas as palavras e vai colocando em tamanhos diferentes, que está ilustrando lá, né, colocando uma imagem do texto que está falando sobre o tamanho do A. Do tamanho do A que se espanta com o tamanho do A. Tá vendo? É um joguinho com as palavras, com a letra. Isso mostra pra gente que é possível fazer tanta coisa quando a gente escreve, quando a gente lê, quando a gente domina a capacidade de se comunicar pela escrita. Entendeu, galerinha? Bom, o nosso último texto da página 15 é esse texto aqui, ó. Livro, certo? Então, você vai ler esse texto. Eu não vou ler aqui para vocês. Vocês precisam ler e conseguir compreender o que quer dizer. Ai, professor, eu li uma vez e não entendi nada. Leia de novo, até entender. E daí responde a perguntinha que tem lá nas questões que eu mandei, tá bom? Então, galerinha, nós fizemos, né, toda essa leitura aqui do texto, né? E daí, nós vamos fazer também, quer ver o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Depois que vocês já tiverem assistido esse vídeo e lido o texto, vocês vão fazer essas questões aqui, ó. Daí tem lá, questões do livro. Copie as questões sobre o texto do livro e responda. 1, na página 10, daí você tem lá a 2, a 3, a 4 e a 5. Então, todas essas questões são 5. Você vai copiar no seu caderno e responder baseado no que a gente acabou de ler lá no livro. Nesse vídeo que eu fiz para vocês, na leitura de vocês, entendeu? Então, é isso que você vai fazer. Então, ó, eu passei hoje para vocês o roteiro da semana. Tem todos os dias da semana que a gente vai fazer. A pauta de hoje, que é essa aqui, ó. Como que a gente tá fazendo hoje. Fiz esse vídeo com a leitura de tudo. Passei as questões, que é essa aqui que você viu. E depois que acabar tudo isso, ó, eu mandei um livrinho para vocês. Esse livrinho aqui, ó. A Canção de Rosimélia. Então, você vai fazer bonitinho o que eu mandou aqui para vocês. Pauta. Assiste o vídeo, acompanha a leitura das páginas do livro da APES de Português, faz aquelas questões e depois, por último, ó, um livrinho bem lindo que a Pro mandou para vocês, tá vendo? Ó? Você vai, como sempre, escolher uma página e você vai ler para mim. Tá bom, galerinha? Então, é isso, nossa aulinha de hoje. Aproveitem, tá bom? Quem quiser já ir se adiantando para fazer os outros dias, também fica à vontade. O importante é mandar foto de todos os dias, tá bom? Não pode esquecer, que é assim que eu coloco presença pra vocês. Beijinho, pra estar com saudade. E é isso, galerinha. Tchau, tchau.